Olá, estamos começando o nosso videocast da SDL TV e hoje vamos falar sobre pesca esportiva, esse segmento que está crescendo muito aqui no Brasil. É um exemplo já nos países vizinhos, né? E lugares como Mato Grosso, né, Chiru? Lugares como Argentina, enfim, o Brasil inteiro já está sendo divulgado, sendo feito esse tipo de pesca e é um segmento que tem trazido muito na área turística, na área da preservação, enfim, vários benefícios para quem pratica e também para quem gosta da natureza. Eu estou hoje aqui com o Chiru, que é um dos peleadores, aí, um dos batalhadores nesse sentido e outros também, né, Chiru? E com o Luciano. Juliano. Ah, e com o Juliano, né? Desculpa ainda que nós vamos dentro do programa, nós vamos se acostumar. E o Juliano também, que é um pescador esportivo, que é um amante da natureza, desse tipo de pesca, né, Juliano? Então nós vamos contar um pouco hoje das nossas experiências, né, do nosso dia a dia nessa luta e de outras coisas mais, né? Vamos apresentar então aqui nosso amigo Chiru. Tudo bem, Chiru? Olá, Cid. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo incentivo ao turismo que você está dando na nossa região. Meu irmãozão Juliano Anversa aqui, tá aqui do lado também, que vai poder falar um pouco sobre as experiências de viagens que ele tem e dizer que é um privilégio para mim, que trabalho com isso há 9 anos, com o turismo, e é um privilégio que eu sinto que está crescendo cada vez mais graças ao trabalho de pessoas como você, que numa região onde está começando tudo isso, é muito bom essa parte da divulgação, porque tem muitas dúvidas, né? Tem muitos diz que o que é, o que não é, e nada melhor que um programa desses, aonde a gente consegue tirar dúvidas das pessoas. Estou aqui, meu amigo Juliano, passar para ele também fazer a apresentação. Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu sou o Juliano Anversa, recebi o convite do Cid, do meu amigo Chiru, e agradeço o convite, né? Então, a gente vai ajudar um pouquinho aí, divulgar a pesca esportiva para todos, contar um pouquinho de experiências que eu tive de pesca esportiva aqui mesmo na nossa cidade, pesca na Argentina, no Mato Grosso, na Amazônia. Então, tentar passar um pouquinho para o pessoal. E agradecer o convite aí, pessoal. Vamos lá, tá bom? Muito obrigado do convite. Isso aí, Juliano. Vamos falar muito. E como vocês podem ver, hoje nós estamos aqui. Nosso podcast ele é um pouco diferente. Ele não é aquele que fica dentro de um estúdio, com aquela mesma mesa, com aquele mesmo ambiente sempre. A gente vai até... A gente convida as pessoas e vai até o local onde que a pessoa tem disponível lá, com cenário. Hoje o Chiru preparou aqui um cenário para nós, com o caiaque, com algumas fotos, tem coleta aqui, enfim, todas as tralhas e objetos que são usados na pesca esportiva, né? Inclusive estamos aqui até com os cachorros aqui, né? No Ponto da Traíra, né, Chiru? Também vamos falar um pouco hoje sobre o Ponto da Traíra, que também é um grande local para estudos, para conscientização, né, Chiru? E isso é importantíssimo para nós. Mas, Chiru, primeiro, nós temos bastante tempo para conversar, então, assim, primeiramente, explica para nós, tu falou que tem 9 anos dessa convivência e tal, quem é o Renato ou o Chiru, para quem está assistindo e está conhecendo você pela primeira vez. Porque esse nosso podcast, videocast que a gente usa, vai percorrer aí os caminhos da internet. Então, vai para todo que é lugar, né? Nós vamos divulgar, vamos levar adiante, porque é o nosso objetivo esse, buscar, né, a conscientização e também trazer novas tecnologias, informações, enfim, nossas experiências para os pescadores esportivos ou para quem quer começar essa tipo de pesca, né? Certo, Cid, pois bem, quem é o Renato, né? O Renato é um sonhador. É uma pessoa que viu a evolução da educação ambiental nos outros países, nos outros estados que hoje é mais avançado e sonhou há 9 anos atrás em trazer essa modalidade para a região de Passo Fundo. Claro que no começo foi muito difícil você trabalhar com uma atividade de pesca e solte numa região que é dominada pela cultura
que nós viemos, Sim. é muito difícil, foi muito difícil. Cultura que nós também praticamos, nós né? fazíamos isso, nós Sim. pescava e nós matava, isso a gente não, porque isso era normal, né? E Aprendeu, né? isso, então eu vendo na Argentina a evolução que a pesca esportiva trouxe para aquela região, depois eu vou falar um pouquinho dos guias, que hoje eu tenho muitos guias lá que são meus amigos, Sim. e eu acompanhei nesses 9 anos a evolução desses guias na Argentina. Eu acompanhei a evolução de bens materiais que eles tiveram e que eles conquistaram através deste esporte maravilhoso. Então eu disse, por que não começarmos uma modalidade desse tipo se nós temos água, nós temos peixe e nós temos a natureza? Por que não começarmos aqui na nossa região? Por que nós temos que levar centenas de reais para outros estados, para outros países, se a gente pode exercer aqui, sendo mais barato, inclusive? E lá nasceu o Ponto da Traíra, com o meu amigo, irmão Bento Macedo, que é o proprietário dessas terras aqui. Comprou a ideia lá no passado e até hoje é magnífico a sua atenção que ele dá para mim neste esporte, sempre incentivando, sempre provando que a gente pode sim trabalhar unido e dar muito resultado. Então começamos com as excursões para a Argentina, junto com a Dourado Bus, que é onde hoje eu represento. Estas excursões aí levando 30 pescadores por vez no ônibus deles, e deixando lá cada excursão 200 mil reais, né? Sim. Em busca dos famosos dourados, né? Então, como depois a gente vai ter umas fotos, vou te mandar as fotos para nós mostrar para nossa audiência o poderio que este esporte trouxe para aquela região que era precária. Eles passavam fome, eles moravam em casas de palafitas, os guias não eram guias, eles eram pescadores redeiros. Sim. Eles pegavam o dourado clandestinamente e vendiam a sua carne, ganhando 10 vezes menos que hoje eles ganham guiando os turistas, né? E protegendo a natureza. Lá na Argentina, hoje, o próprio guardião da natureza é o guia turístico. Ele tem na ponta da língua e como fazer para preservar um dourado, para cuidar de um turista, porque se eles entenderam, se tem peixe, tem turista. Se tem turista, tem a La Plata, Sim. que é o que movimenta todos nós. Chiru, o guia turístico, eu tive uma experiência também, muito tempo atrás, tive duas na verdade, que eu fui fazer uma gravação lá com o Johnny Hoffman, que hoje é um ícone aí da pesca esportiva, um dos fundadores da Fish TV e etc. Todo mundo conhece ele. Eu fui com ele e o Marcos da Samburá de Caxias, ali do Sul, que é também uma pessoa maravilhosa. A gente foi para lá e fez uma série para o Jornal do Almoço da RBS TV, estadual. Ficamos lá 7 dias pescando e fazendo esse tipo de atividade. Lá eu aprendi muito com eles, porque eu nunca fui aquele predador, aquele pescador, mas eu também pescava, ia pescando, de pegar, quando tinha traíra eu estava puxando. Essas coisas que a gente conviveu com nossos avós, nossos pais, que era cultura, que nem tu fala. E lá eu aprendi muito disso, e eu vi isso que tu falou, era o piloteiro, né, que chamava? O piloteiro, que era o cara que pilota lá o barco, sabe os caminhos para não bater nas pedras, para, né, enfim, percorrer no rio. E ele é esse guia turístico que faz essa preservação. Sim. Eu te pergunto, É ele que tem um roteiro e ele se dedica em achar os pontos, porque o peixe não está no mesmo lugar. Ele sabe, né? Conhece a água por baixo. São pessoas que nasceram ali, viveram uma infância muito pobre, mas assim, ó, tendo mal e mal para comer, e hoje eles andam de Hilux. Eles têm umas casas na beira do rio lá, vou falar da Argentina. Sim. Na beira do rio Paraná lá. Eles têm casas maravilhosas, eles têm ar-condicionado em suas casas, as suas filhas trabalham nas pousadas, falam inglês, inclusive. Sim. Os peloteiros lá da Argentina, até pousada Matute, que é a nossa próxima excursão agora em outubro, né? Eles falam inglês
lá. Eles te atendem de uma maneira como tu é um deus para eles lá. Claro, imagina. Então eles entenderam que se tiver peixe na água, terá turista. Tendo turista, tem o desenvolvimento. Inclusive, na época da pandemia, se não fosse a pesca esportiva trabalhar, se não tivesse este recurso, muitos deles sim teriam passado fome, certo? Então hoje a gente come um peixinho lá, a gente come um peixinho. Sim. O que nós queremos, o propósito que nós queremos é que sim, você coma um peixe saudável, mas não na quantidade. Por exemplo, nós estávamos em 30 pescadores lá, nós comia 2 peixes por dia, soltava mais de 150 exemplares nos 30 pescadores. A própria pousada tem um cardápio Tem com um base de cronograma peixe, né? com proteínas de peixes que são liberados para o consumo humano. E o peloteiro não deixa você matar um peixe que não é do que aquele peixe que não vai desbalancear o ecossistema. Ele sabe na ponta da língua. Eu lembro bem que ele tinha essa preocupação, entendeu? Porque tu sabe, não é todo mundo que vai lá também que às vezes tem esse pensamento. Tem gente que vai lá porque quer se dar bem, quer trazer um peixe, quer isso e aquilo. Sabe, todo lugar tem sempre o malandro que quer se dar bem. Claro. Então, as pessoas até falavam para ele, mas se nós quiser levar. Não leva nada, tem a régua ali no próprio barco, tu mede e tal. E ele disse assim, se vocês querem comer um peixe, eu preparo um peixinho para vocês, na barranca. Fez uma caixara lá para nós, sobe lá, depois quando vocês voltar tá pronto. Fez aqueles, e é esse aqui. É isso entendeu? aí. E lá na pousada, era na beira do Paranazão também, só que o lado que eu fui era Iolas. Mas no Paraná, e lá tinha correntes do outro lado ali. Mas é o mesmo rio, né? Mesmo mesmo ecossistema ali. Mesmo paisagem. E o que é legal, assim, tu sai de manhã da pousada, o trapiche, tu já sai no rio, já sai dentro do rio. Sim. E aí tem que ser bem cedo, eu me lembro que era cedo, assim, porque a gente tinha que ir longe para cima lá, eles levavam tudo, já a comida, a bebida nas caixas térmicas e tal. Nós Muito passávamos o dia. organizados. Ótimo, organização top. Os barcos, tudo maravilhoso, tudo bem legal, limpinho e com potência, com tudo, né? E aí lá nós pescava, à tardinha, antes de começar a escurecer, a gente tinha que retornar, porque era um frio na época que eu fui pelo menos, né? Mas assim, ó, a gente pegou espécie dourado de 18 quilos, surubi de 40 quilos. Bom, assim, ó, peixe, eu cheguei a fazer uma brincadeira, porque o Johnny na época, eu filmava e fotografava uma revista dele, Pesca e Companhia, uma coisa assim. Daí, como ele pegava o peixe, eu fotografava e depois ele levava lá e soltava, nós filmava tudo. E aí eles pegando aqueles peixão enorme, eu digo, Johnny, eu pego com a mão esses peixes aí, brincava com ele, né? O que eu fazia? Pegava um arrozinho na hora do almoço, jogava uma cevinha, ó, pá, com a mão, pegava, piava, pequenininho. Nossa, cara, eu tenho até uma foto, não sei se eu tenho ainda, ou ele guardou, era uma foto, eu assim, ele com um surubi de 40 quilos e eu do lado com um lambarizinho assim, sabe, na mão, mas era muito divertido. E bonito assim, ó, a natureza, né? O ambiente, o companheirismo das pessoas que foram. Então, assim, ó, não existe uma coisa mais gratificante que a viagem em si. Depois lá, você conviver com tudo isso, sabe assim? Isso me cativou, olha, sabe? Isso me cativou de verdade. Assim, amigos, eu tenho para mim uma evolução que aconteceu comigo que até quando eu falo me emociona um pouco, porque... Pode se emocionar, não tem problema. Foi aonde tocou o meu coração quando eu consegui decifrar o que era a diferença das pescarias de antigamente, aqueles ambientes de bebedeira, aquele ambiente poluído, e o que é a experiência que a gente sente agora estando em meio à natureza, principalmente com os caiaques. Eu diria que o meu irmão aqui vai poder complementar. A conexão com Deus, ela é muito mais fácil quando você está em silêncio e em meio à natureza. E essa experiência, quando eu consegui, porque eu era aquele fascinado, eu chegava na barranca, eu não prestava atenção no ambiente, eu não prestava atenção se estava chovendo, se tinha sol, eu queria ir lá, pegar o meu equipamento, arremessar, e nem via o contexto maravilhoso que tem por trás de tudo isso. Foi até um dia que eu comecei a ver, não, mas para aí, se eu estudar o ambiente, se eu me conectar com o ambiente, eu vou saber onde está o peixe.
E é o que nós até vinha falando numa pescaria nossa, que a evolução que a gente teve de pescador foi tão grande que hoje a gente arremessa 30% menos e Pega mais. mais peixe. Porque nós deciframos o peixe pelo conhecimento que a gente tem com a natureza, não só no peixe, mas num contexto geral, a gente decifra o peixe e sabe aonde arremessar a isca. A leitura do rio. A leitura do rio. É observar. É a observação. E isso tu só vai conseguir fazer se tu tiver em paz. Claro. Tu não vai conseguir fazer essa leitura com uma JBL Não, estrondosa do teu cheio lado. de cerveja na cabeça. Não vai conseguir fazer essa conexão. Você não vai prestar atenção por que o Martins Pescador está naquele galho olhando fixamente para baixo. O que ele está atrás? Da mesma coisa que nós. E se ele está ali, as habilidades dele é muito maior que as nossas. Sim. E eu comecei a ver que, poxa, se o Martins Pescador está ali olhando para baixo, é porque embaixo tem um peixinho pequeno. Se tem o peixinho pequeno ali, quem é que está atrás do peixinho pequeno? O peixe grande. Então é um passo a passo que quando você descobre, às vezes o peixe nem faz diferença na tua pescaria. Chiru, uma coisa que me chamou, assim, lembrar do tempo antigo, já que nós estamos também comparando isso, eu acho que antigamente existia muito mais pessoas que, não digo dependiam, mas que sim, sobreviviam e comiam o peixe e pescavam mais por isso. Sem sombra de dúvida. Dependia a renda, essas coisas. Eu acho que tinha um pouco mais disso do que hoje. Só que hoje, a gente tem, nossa região aqui pelo menos é zero, né? A gente tem poucas pessoas que acho que não tem nenhuma que sobreviva do peixe aqui na nossa região. Não tem ninguém que dependa do peixe. Então a gente vê muito isso, que nem tu mesmo falou, da sextou, vamos lá para a beira do rio, encher a cara, pescar, e nem pescar não pesca às vezes, ou botam as redes e depois vão pegar. Então, mas são assuntos assim tristes que a gente vamos deixar um pouco. E esse próprio pescador hoje, que se ele dependesse do peixe, o ribeirinho que depende do peixe, ele conhece a natureza, ele respeita a natureza. Ele sabe o que vai pegar. Ele sabe o que ele vai ter que pegar, porque senão se deixar se criar, o peixe dele, ele vai morrer. O que a gente não quer que aconteça? Pessoas hoje com vários hectares de terra, andando de caminhão, de caminhonete, gente do dinheiro, usufruindo da natureza, tirando da natureza e não devolvendo. A própria barragem de Ernestina é o reflexo de tudo isso. Há 50 anos ela existe e foi só tirado dela. Sim. Nunca foi soltado. Fica fácil você ganhar dinheiro desse jeito, né? Ir lá na barragem, cheia de rede, num fim de semana pega uma tonelada de peixe, essa tonelada de peixe reverte em 30 mil reais, que é mais ou menos 30 reais em quilo que eles vendem. Semana que vem vão lá para as lavouras deles, não são todos. Sim, sim. É uma pequena parcela que estava atrapalhada, mas agora graças à união dos amigos da barragem, do entendimento de alguns prefeitos que estão aqui com nós, prefeito Marcelo de Nicolau Vergueiro, prefeito Nico de Ernestina, prefeita Naura ali de Marau, inclusive, votação por unanimidade. Prefeitos e vereadores da nossa região que foram grandes apoiadores. Chiru, mas assim, ó, não querendo cortar o assunto, mas assim, ó, nós vamos fazer um videocast sobre esse assunto e exclusivamente com o Paulo Cavalcante e o Gomes lá. E os caiaqueiros ao redor. E inclusive nós temos aqui um grupo de caiaqueiros aqui na região que é muito atuante, que é muito importante nesse tipo de atividade, que nem você falou, é a conexão eles com mostram, Deus, né? E tudo isso. É muito importante. E nós vamos mostrar isso, vamos mostrar a imagem, vamos mostrar esse tipo de trabalho nosso também como caiaqueiro e os amigos da barragem, que é um outro grupo separado. Mas voltando na nossa parte de pesca esportiva, o que a gente quer passar também? A história lá, né, da Argentina, do Paraná, do Mato Grosso, que também é uma região forte nessa área. Agora tem lá Telespires, tem Pará, tem lá na Amazônia, tem por tudo, né? Mas depois eu quero falar um pouco aqui como que nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Claro, não na dimensão ainda, né? Você falou que é um cara sonhador, nós também, todo mundo tem seu sonho, mas assim, eu acho que a gente já pode até visualizar um pouco dessa nossa realidade por esses trabalhos que a gente está realizando juntamente com os amigos da barragem e os caiaqueiros aí, né? Certo. Queria até que
dar um pouquinho da palavra pro Juliano falar um pouco também da experiência dele, dessa convivência aí, né? Então, assim, Cid, sou o Juliano, eu sou proprietário de uma oficina mecânica, né? E o meu esporte é... Como é que é o nome da tua oficina? Mecânica Motorclass. Motorclass. Excelente mesmo. Então, assim, a pesca esportiva. A pesca esportiva não, a pesca. A pesca entrou na minha vida desde criança. Eu tinha conviveu aqui na... meu pai é pescador, então minha primeira pescaria com 3 anos de idade, Ernestina, Rio Passo Fundo, Capingui, era onde eu ia pescar com meu pai. Então, o que eu via na pescaria do pai? O pai pescava com rede, espinhel. Não é diferente. Os antigos, né? Então, pescavam, comiam. E o que foi? Foi passando o tempo ali, né? E a gente com pesca, tudo. Cresci, continuei pescando, daí comecei a participar de campeonato de pesca em Pesca e Pague, sabe? Isso daí, até que um dia vou pescar com isca artificial. Mas como é que te despertou isso? Eu acho que até tu estava falando do Johnny, foi com o Johnny. Comecei a acompanhar um pouco. O Johnny incentivou. Eu fiz um curso com ele também, a gente fez uma oficina de pesca com ele anos atrás aí. E eu digo, vou pescar com isca artificial. Não foi fácil. Tipo, tava olhando aqui agora, essa isca aqui é uma ina, né? Essa aqui é de meia água? Essa aqui é uma meia água. Tá. Então, comprei a isca, tudo, eu disse, mas que jeito vou pegar um peixe com um troço de plástico. Lembrei de eu também. É mágico. Daí, a gente não acreditava nisso aqui, né? Não acredito. Então foi, daí comecei a olhar vídeo, daí fiz a oficina com o Johnny, e olhando amigos, tudo. E um dia, o que aconteceu? O meu pai convidou para ir pescar na fronteira. Gil, vamos pescar na fronteira, vamos. Eu com meu equipamentinho de pesca, com isca artificial, tudo. Cheguei no lugar lá e não conseguia pegar peixe com a isca. Não tinha as mães ainda, né? E o meu pai e os amigos... E as cabeleiras? Normal, né? Até aprender foi longe. E nessa pescaria ali, daí eu larguei um pouco a mão do meu equipamento e fui pescar junto com o pai, porque tinha que pegar peixe para trazer embora. E nessa pescaria eu me lembro, foi a minha última pescaria de que veio peixe, foi em 2016. Então vai fazer 10 anos isso. E essa pescaria, quando a gente foi embora, eu olhei assim, um monte de traíra. Vem embora. Estava num monte e veio um monte de traíra para cada um dos pescadores. Forraram, sabe? Nós naquela facerice. Daí eu cheguei em casa e comecei a olhar aquele peixe. Tipo, o que eu vou fazer com todo esse peixe? Tem isso também, né? O que aconteceu? A maioria do peixe foi fora. Daí preguiça de limpar, aquela sujeira, não sei o quê. O que eu falei pro meu pai? A partir de hoje, eu não trago peixe para casa. Minha pescaria é pesca esportiva. E eu já estava influenciado na pesca com isca artificial, né? Então, parei de trazer peixe embora. E comecei a ir para pesca esportiva. Então, nessa pesca esportiva, aqui no Ponto da Traíra, vou adiantar bastante coisa. Aqui criou muito pescador esportivo. Essa casa aqui criou muito pescador esportivo. Esse aqui, um maior incentivador aqui no Rio Grande do Sul, acho que é um dos maiores aqui incentivador da pesca esportiva. Enfim, de lá para cá, eu fui pescar vários lugares, mas aqui criou uma união de pescadores muito legal, que a gente desbrava a pesca na Ernestina. Eu estava te mostrando uma foto antes ali de peixe. Como eu pesquei fora, a gente pescou peixe muito grande, e a última pescaria, penúltima pescaria que eu fiz aqui na Ernestina, eu não acreditei no tamanho dos peixes. Inclusive, Juliano, nós vamos mostrar fotos da Argentina, dos peixes espécie lá, que tem o Chiru tem aqui, das excursões, e também nós vamos mostrar fotos e vídeos aqui da nossa barragem de Ernestina já. Aquela pesca consciente, aquela pesca esportiva realizada aqui com a traíra tornassol, com outras espécies de traíra. Então, por isso, nós não estamos aqui divagando e falando história de pescador. Nós estamos falando a nossa realidade. Pequena ainda, um pequeno passo, mas assim, nosso sonho,
Nosso objetivo é sim chegar a um nível tão igual quanto, né? Não é impossível a você a ter sonhos e tentar realizar isso, mas assim, com esse grupo, com o apoio de pessoas que têm essa consciência, tudo, não é nós proibir a pesca, que nós já falamos no nosso grupo lá e já tem conhecimento, nós vamos voltar a falar sobre isso, não é proibir a pesca, mas sim organizar. O Chiru falou uma coisa, se não tem peixe, não tem pescador, não tem renda, não tem nada. Então assim, ó, tem que sim preservar. Tem que sim ter essa consciência. E um exemplo que tu falou isso, o Johnny foi um dos que incentivou você, incentivou eu. O Chiru incentivou muitas pessoas. E nós temos esse papel de levar adiante também. Eu vejo muitas crianças com seus avós, com seus pais, com seus tios, hoje na barragem da Ernestina pescando. E aprendendo essa consciência da pesca consciente, né? Isso aí. Então, isso é maravilhoso. Nós vamos aprender como? Dando exemplo, nós vamos aprender como? Ensinando as crianças que depois vão levar isso para o coleguinha. Então, um trabalho que nem tu fez aqui, Chiru, já vi fazer aqui, de trazer as crianças para passar um acampamento aqui e entender esse processo da pesca esportiva, da consciência de soltar, comer um peixinho frito, mas assim, ter essa consciência de não predatória, fazer a coisa predatória e depois de botar fora e não né? Então, assim, ó, é muito legal isso. Então, eu admiro esse trabalho. O Chiru, se emocionou agora, mas assim, ó, Chiru, o teu sonho, tu é um sonhador, mas assim, esse teu sonho está sendo levado adiante, né? Está sendo realizado, está sendo concretizado. Então, não pense assim, eu sou um sonhador. Não, tu é um cara que realmente faz. Obrigado. Concretizou, está concretizando os sonhos. Mas nós não fizemos nada sozinhos. Isso aí. E assim, ó, na barragem, então, como eu estava falando, na pescaria que eu fui com o pessoal aqui, eu peguei peixe grande ali, de coisa assim, ó. Inacreditável, sabe? Então, como eu estava falando de aquela pesca, foto, vamos mostrar aquela foto, né? Vou mostrar a foto ali. É uma traíra tornassol. Quantos quilos? 5 quilos. Perto de 5 quilos, 70 centímetros. Nossa. É grande. É isso aqui. Então, assim, ó, essa mesa aqui, ó. Nossa. De pescaria esportiva. O lugar mais próximo nosso aqui, de traíra tornaçol na fronteira. Sim. Uruguai. Então, Uruguai é forte na pesca de tornaçol. E assim, ó, paga-se bem. Caro. E não pega tornaçol do tamanho que a gente pegou aqui. Não pega. Então, a gente já pode ter entende? Ter esse sonho, essa visão de desbravar a Ernestina, né? Pegando um parênteses assim, ó. Isso não é... Essa tornaçol que você pegou, que estão pegando, que o pessoal está pescando ali, e está soltando, é claro, há uns tempos atrás não tinha. Não tinha. É aquilo que eu estava falando. O Chiru também se criou na barragem, mas eu pesco ali desde os 3, 4 anos de idade junto com meu pai. E tu pegava jundiá, traíra e carpa, né? Lambari. Hoje entrou tornassol e tem bastante lugar, entende? Tem na cabeceira, tem para baixo também, perto da ponte ali, o pessoal já pegou, já peguei por ali também. Então, na verdade, Juliano, não é que não tinha, né? Existia um período que tinha bastante peixe. Terminou. Aí entrou esses predador que você fala e tirou. E agora, com o trabalho desse grupo e os caiaqueiros e amigos da barragem, voltou a ter o peixe na barragem, né, Chiru? O que ajudou bastante foi a fiscalização da polícia, né? A patrulha ambiental, né? Agradecer. A promotoria pública. Fez um trabalho excelente ali. A gente tem casos também na barragem, né? Então, assim, a gente conseguiu ver. Diminuiu o pescador, barquinho de noite, armando rede, ainda tem, mas diminuiu. Uma época tu ia dar uma volta lá no entardecer, tu achava 20 acampamentos lá e o pessoal forte com rede, espinhel, boia louca. Hoje diminuiu isso daí. O pessoal estava dizendo até assim, quanto a divulgar isso aí, que o peixe grande ali agora vai vir um monte de pescador. Não é esse o nosso objetivo, nós temos que divulgar sim. E para mudar essa consciência. Isso aí, tem que partir para... Eu acredito nisso, na pesca esportiva. Então, ali dá mais lucro, né? O peixe na água. Peixe vivo dá mais lucro, né? Não vamos, assim, também
pensar só no dinheiro, né? Não. Vamos pensar assim, ó, vou levar meu filho, minha filha, neto, sobrinho para água para pegar peixe. Porque antigamente lá ia lá pescar, tu não pegava um cará. Não. Entende? Uma tilapinha, um cará, tu não pegava. Hoje o pessoal já começou a pegar uma trairinha no trapiche lá da casa dele, pega um jundiazinho maior, né? Então é outra realidade, né? Eu acho, Juliano, que o valor maior é isso que o Chiru falou, da conexão com Deus lá, de você poder ver aquelas estrelas que você não vê em outro lugar, né? De você ver aquele, tanto o peixe como a capivara, como a lontra, tu sabe que aparece... Veados, mateiro, aqueles pássaros que você não via. Então, assim, ó, é todo um o sistema ali é perfeito, né? Deus é perfeito. Sim. Mas assim, ó, que o Chiru falou, a gente tava de caiaque na água aquele dia e diz, olha só, Chiru, né? Vamos experimentar, vamos ler o que o rio tá falando, né, para nós. Nós não tava pegando nada, sabe? O equipamento guardado de... Tu quer ver a experiência? Fala um lugar que tu acha que tem peixe, coisa lá. Jogava lá, pegava. Daí dava um tempo lá, não vamos mais pescar, vamos dar um tempinho, descendo o caiaque. Aqui, eu acho que vai dar peixe. Perto de um toco lá, aquele junco. Na florzinha, na água, cuidava o Martim pescador. E tudo tem aquela coisa do horário também, né? Mais à tardinha, mas que coisa boa, a gente vai descobrindo isso como? A natureza, ela é maravilhosa. A natureza é maravilhosa. Que nem se você souber identificar ela e prestar atenção e se conectar com Deus, ela vai te mostrar todos os caminhos. Sim. Ela é gratificante, o ar é mais puro, você volta para casa. Eu costumo dizer em todos os programas que a gente faz lá no Grupo Planalto de Comunicação, que é o Natureza em Ponto. Sim, inclusive os dois já participaram. Já participei lá. Recomendo muito na Rádio Planalto ouvir nosso amigo Chiru também. Qual é o horário lá, Chiru? Das 10 às 11, todos os sábados da manhã. Sim, vamos. Então a rádio dá voz para a natureza, não é para o Chiru. O Chiru é só um voluntário do bem que está lá. É um instrumento. É um instrumento, isso aí. Então a natureza, ela te proporciona esses momentos de felicidade, de paz, de amor, de conexão com Deus quando você está lá na natureza. Sim. E você acaba sofrendo uma transformação tão grande que você traz essa educação para as cidades. Claro. Porque uma pessoa que é um coração bom, que se transforma lá na pescaria, lá no caiaque, na sua aventura, ela não vai ser hipócrita de vir na cidade e estacionar em cima da faixa do pedestre. Fura fila isso e outras aconteceu, coisas. eu falo com propriedade porque isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa muito mais nervosa, explosivo, afoito, e a pescaria, ela te ensina a ter paciência. É paciência, é isso aí. Chiru, para te ver assim, ó, como essa coisa da conexão com Deus que tu fala, eu acho muito importante isso. Então, não é só os caras enlouqueceram ali, vão lá, vão pegar o peixe, vão soltar e tal. Não. É toda essa conexão que você tem com o pássaro, com o animal, com o colega, com o ambiente, com a natureza, com Deus realmente que tu fala. E isso nos faz, né? Nos dá paz, e coisa linda assim, ó. Eu sei porque eu também já vivi muito isso. Tu pegar aquele peixe, seja grande, seja pequeno, não importa a espécie, e tu tirar ele ali com cuidado, soltar e ver ele indo embora, para depois o outro pegar também. A mesma. No mesmo dia já aconteceu. Nós fizemos um acampamento na barragem de Ernestina, quando eu fazia expedições no verão. Levamos inclusive o Juliano e a filhinha dele de... Como é que é o nome? Na época ela tinha quatro, né? A Mirella. A Mirella e pesca contigo. Pesca com ele. Acampou num dia de chuva igual esse aqui, 3 vezes pior. Temporal. Então, as patroas é mais difícil de levar, né? Não, Então assim, a gente fez um acampamento ali, onde no fim de semana, de sábado para o domingo, foi pego mais de 100 exemplares de traíra nos 15 pescadores que estávamos acampados ali. E dessas 100 exemplares, sabe o que restou para nós? Em primeiro lugar, a gratificação, a experiência
e a soltura. E as fotos. A foto, Então, assim, é o que fica, né? Eu sempre brinco assim, isso aí Chiru, tá na memória, tá, tu né? pega lá, né? Eu falo muito na nossa área de eventos. Sim. As pessoas fazem uma festa, né? Contratam um buffet enorme, pagam um horror, e aí o fotógrafo, mais ou menos. O que acontece? O que vai ficar? As fotos. As fotos na memória. lembrança. Não adianta tu fotos. contar pra pessoa o que eu fiz, e se tu não mostrar o que fez. Alguém acredita em ti que tu pegou uma traíra de 70 centímetros se tu não mostrar a foto? É difícil. Então é muito isso aí. As provas têm que ser mostradas, Mas né? hoje, cara? Cid, os pescadores estão tão bem equipados, porque isso é uma cachaça do bem. É, claro. Ó, Com aqui certeza. em cima da mesa a gente tem exemplares de equipamentos, Sim. molinetes, carretilhas, isco. E a pesca esportiva, ela não movimenta só quem trabalha com ela. Ela vai movimentar o posto de gasolina. Isso que eu ia falar. Ela vai movimentar a rede hoteleira. Ontem mesmo... As lojas de Tá aqui no meu equipamento. celular, aqui, ó. Ontem, eu tô recebendo uma turma de pescadores agora, pro mês que vem, de faxinalzinho. Eles vêm em 10 pessoas aqui no ponto da traíra. O que eles querem? Pescar, eu vou servir uma boia para eles, campeira, e após isso... eles vão se deslocar até os hotéis da cidade de Passo Fundo. Dos hotéis da cidade de Passo Fundo, eles vão ir num almoço, no restaurante que a gente indica, eles vão ir numa farmácia comprar um protetor solar, um repelente, eles vão ir na loja de pesca, comprar a tralha dele, comprar... Então, assim, ó, o fluxo de dinheiro que esse esporte saudável movimenta, ele é fora do limite. É muito alto. Mês passado eu estava com uma excursão de 17 pescadores que viriam de Caxias do Sul. Sim. Infelizmente eu tive que abortar a missão, onde eu iria guiar eles por 5 dias na barragem de Ernestina, porque a nossa barragem deu uma baixa muito rápida. E eu quero mostrar ela no potencial que ela realmente tem. Eu acho que nem tinha condições de navegar também, estava perigoso, né? É perigoso, por isso que eu adiei esse evento, que inclusive já vou convidar vocês, adiei esse evento para agora na entrada do verão, aonde a gente vai passar para eles a experiência que eles podem ter aqui na nossa região de pesca. Essa experiência vem somada de um aparato de organização, de pessoas que a gente movimenta. Então eu vou movimentar nesses 17 pescadores durante 5... Eu posso falar o valor? Mas claro, Só aqui não tem... Eu vou falar pode o falar valor. o valor, o contrato pode falar. já está fechado, inclusive eles me pagaram metade já. E esse... 10 mil reais. 10 mil reais. 10 mil reais eu cobrei. Aqui pra... Eu subi. Não na Argentina, Na aqui. Ernestina. É com Ina, mas é Ernestina. Eu Que bom. cobrei, inclusive meu trabalho é com nota fiscal. Sim. Eu tenho CNPJ de guia turístico e instrutor de pesca profissional. Eles não estão vindo aqui para passar vergonha, eles não estão vindo aqui olhar a nossa barragem e vão dar risada. Muito pelo contrário, eles vão vir aqui, a gente vai fazer matérias, inclusive, Claro. e eles vão sair daqui com a boca nas orelhas. Importante, Chiru. Eles vão vir aqui não como... para vir pegar peixe e levar embora, aquelas coisas. Negativo. Vai ter a mesma rigor que a gente tem em todo lugar. Não. da lei, Eu né? nunca matei uma traíra na barragem de Ernestina. Todas as expedições, os eventos que eu faço, em primeiro lugar, é ressaltado isso. Bom, a turma aqui não precisa nem dizer. sim. Eles são defensores debaixo d'água. Sim. Nós nunca matamos uma traíra. E para fazer uma excursão comigo, uma expedição comigo, tem que ser desse jeito. Eu não posso querer abraçar todo mundo. Eu vou abraçar quem se adapta às regras. Tu tem uma Hilux já? Não. Ainda não. Mas eu pretendo chegar lá. Piloteiro, Eu pretendo defensor tu também. já é. Eu tenho né? isso aí. As outras coisas, falta Hilux, então. Falta Hilux para puxar o barco. O barco já tá aí, né? Agora nós vamos trabalhar. Não, brincadeiras à parte, mas assim, ó, é que nem o Juliano falou, o dinheiro é importante e tudo, mas o resto é assim, o que nós vamos deixar, o que legado nós vamos deixar. E vocês, com certeza, eu quero até que me incluam, né? Esse nosso, como é que é o nosso, esse parceiro é como? Esse é o filé. Ô, Meu filé. parceiro de pescaria, Viu? não Olha me aí, ó. deixa pescar Não aqui no tem ponto da como, traíra. né? Eu subo num caiaque, ele vem nadando atrás e me pula em cima e não deixa eu pescar. Inclusive, e o outro, como é que é o nome? O Luke. Mas tinha um que tava dentro da água pegando as traíras. A Luna.
Eu vi um vídeo dela. Mas assim, ó, é isso aqui, o ambiente é esse, né? É a natureza. A natureza. E aqui onde que a gente tá, vamos fazer mais um merchanzinho, né? É o ponto da traíra. Isso. Aqui onde o Chiru tem todas essas incumbências de ensinar, de fazer pescaria, de organizar as excursões, de reunir os pescadores e os afins e os amigos também, né? Eu já vim aqui comer um pinhão, já vim né, comer uma carne. E nós vamos fazer muito mais. Então, assim, ó, é um lugar abençoado. Obrigado. Eu digo que é um lugar abençoado. Realmente, eu vou te dizer, É bom. cada prego, cada poste desses aqui foi colocado num período da minha vida que eu estava passando por uma dificuldade muito grande, e foi isso aqui que me segurou de pé, e foi aqui que eu fomos construindo com amor e carinho, e as pessoas que vêm aqui, é tudo simples, mas eles sentem uma áurea diferente. Chiru, eu sempre digo assim, Deus tem um propósito para cada um, entendeu? E tu já achou o teu, e ele já achou o teu propósito, que é levar essa conexão com as pessoas. E aqui tu estava num momento difícil, e é sempre assim, Deus coloca nós num momento difícil para se reerguer, para achar o propósito, para seguir um objetivo na vida. Talvez tu nem tinha, não sei, eu tô divagando aqui. Mas assim, hoje tu olha para isso aqui, te traz as memórias do quê? Ah, eu me reergui, isso aqui é um exemplo do teu recomeço, talvez. Meu então, Porto Seguro. Parabéns mesmo, assim, que Deus continue te abençoando, porque assim, vai longe, entendeu? O teu sonho talvez seja maior do que tu sonhou, né, Juliano? Então, assim, nós mesmos somos exemplos, nós vemos em ti isso, entendeu? Esse amor que tu tem por isso, por a pesca esportiva e pela preservação, enfim, por tudo isso. Inclusive, Cid, desculpa, vou pegar um gancho nesse teu raciocínio, depois é importante que você conclua. Esse trabalho de voluntário que eu faço, ensinando as pessoas, porque tu olhar isso aqui, tu nunca pegou na mão, tu não vai conseguir. Não. Então eu via que como é que eu vou crescer se o nosso público aqui conhece muito pouco. Eu já digo para os nossos ouvintes do seu canal, e podem espalhar para quem querem. Hoje eu dou aula gratuito, uma aula para iniciantes, onde eu adapto eles a este equipamento aqui. O que é um equipamento de pesca esportiva? São equipamentos leves e sensíveis. As pessoas me pedem, o que é pesca esportiva? Não é só você pescar e soltar. Não. Pesca esportiva é você dar oportunidade para o peixe brigar de igual para igual com você. Pois o Ju pode complementar aqui, ó. A gente perde muito mais peixe do que a gente traz. Por quê? Equipamentos leves. Se tu forçar... Antigamente nós pescava com taquarão. Tu fazia assim, ó. Trocava o peixe do açude. Trocava, é verdade. E potreiro, tu jogava lá. Comigo já aconteceu isso. Comigo também. Escapou lá no os taquarões grossos que nem um dedo. Isso você não sente o prazer. Aqui você briga com o peixe, ele tem chance de escapar. Verdade. Então, a pesca esportiva, você tem que dar a oportunidade para o peixe brigar de igual para igual com você. Muitas vezes nós saímos perdendo. Não, às vezes temos 5 ação, mas não tiramos nenhum peixe da água. Com certeza. É, o que tu fala, se alguém não tivesse explicado para nós, que nem tu tá passando agora, como que tu aprendeu, alguém passou para ti. Sim. Alguém te deu essa conscientização. Então, é isso que eu digo, é levar adiante o conhecimento. Eu também, sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou bombeiro, e eu também vou nas escolas, eu dou palestras gratuitas sobre a Lei Lucas, que é uma lei que foi implantada agora, mas não é muito seguida, por causa do engasgo das crianças que morreram numa escola lá. Então, são coisas assim. Então, eu acho que essa coisa de voluntário, a gente tem que sim se doar. Claro que o dinheiro é importante, a gente precisa se manter, precisa sobreviver e coisa e tal. Mas desde o momento que tu bota isso em primeiro lugar, você vai ser um cara frio, você não vai fazer as coisas pelo amor mesmo e por essa coisa que você diz, a conexão com Deus. Você vai fazer porque tu quer receber, quer o dinheiro. Então, sim, o voluntariado, ele te engrandece e te traz muito mais do que o dinheiro. Porque sabe por quê, Chiru? Porque tudo que tu plantar do bem,
de alguma maneira vai vir para ti de volta, entendeu? De alguma maneira você vai colher. Ninguém planta milho e colhe soja, entendeu? É que se eu não tivesse entendido isso, eu não teria conseguido. Claro. Se eu tivesse envolvido com isso em busca só do dinheiro na nossa região, por que o Johnny fez? O Johnny é de Carazinho. Sim. Ele foi trabalhar onde é um lugar privilegiado. Hoje ele mora no Pantanal, no Mato Grosso. Porque lá ele tem muito mais recurso para sobreviver. Só que o que nós temos é esse ambiente. E o meu desafio é trazer aonde é difícil. Eu não gosto da coisa fácil. Por que eu quis aqui? Porque aqui não existia. Sim. Aqui e é aqui que tem que mudar a consciência, aqui, isso. Só que é mais difícil? É mais doloroso? Mas o resultado é muito mais gratificante. Claro. É isso aí. Juliano, tu falou uma coisa agora só para mim lembrar. Eu lembrei do Johnny, tu falou Johnny. Eu lembrei que nós fomos, antes de ir lá para Aiolas, a gente ficou em Foz do Iguaçu e à noite a gente jantou com o dono lá da Marina Sports. Ele é um japonês lá, o Yu, é um nome japonês. Esqueci o nome dele, eu conheço também. E aí a gente jantou com ele, coisa no outro dia o Johnny disse pra ele assim, ele era um patrocinador, acho que até hoje é. O Johnny disse pra ele, Hiro, eu preciso dos equipamentos para que eu vou indo numa excursão, vamos gravar uma série e tal. Explicou pra ele, o Hiro disse assim pra ele, cara, ele levou nós num top dos top lá, né? Aí o Hiro disse pra ele assim, não tem problema, Johnny, passa lá na loja amanhã e escolhe o que tu quiser. E eu digo, Johnny, eu vou na carona aí, né? Eu não tenho nada de tralha. Não, vou te arrumar umas tralhas. Daí ele falou, Hiro, o nosso colega da RBS e tal, ele também tá entrando agora, mas fica à vontade. Claro, não quis ser muito também, né? Aí chegamos lá, sabe o que ele tinha? Tu falou disso aqui, né? Aí eu chegava, olhava aquelas iscas, eu digo, não, mas isso aqui não pega peixe, né? Não, isso aqui também não. Aí o Johnny foi me dizendo, não, pega essa. Aí a gente pegou lá um kit pra mim, eles me pegaram 2 kits de carretilha e tal. Cabeleira eu fiz aos montes, até aprender e tal. Sabe o que ele tinha lá, o Hiro? Dentro da loja dele, ele tinha um tanque enorme, assim, parecia uma cancha de bocha cheia d'água mais fundo. E daí tu ia na lateral do tanque, era toda de vidro, o cara arremessava pra ver a isca. E tu ficava vendo o trabalho da isca lá naquele tanque lá. Cara, mas sensacional. Naquela época, isso faz tempo. Mas era, sabe, e a loja dele, tu não tinha noção do que tinha lá naquela loja, né, cara? É legal. De isca artificial é fantástico. Bem, depois que tu entra uma curiosidade até. Na pesca esportiva e pesca com isca artificial... Não consegue mais. Tu não consegue voltar. Então, lança uma isca, daí tem isca japonesa. Tipo, essa aqui é uma cópia de uma isca japonesa. É uma cópia. Muito boa essa isca, mas tem a isca dela, é uma japonesa. Então, tu começa ali. Vou de atrás de uma, comprar outra, quero essa não funcionou, vende. Então... Tu entra num nicho ali de... E tu vai se atualizando, né? Eu me lembro que eu comprava revistas, eu olhava material. Hoje tu tem mais ainda YouTube, internet. Tu não precisa, né? Tu vê tudo ali. Mas então a isca artificial é fascinante a pesca. Eu vou complementar do piloteiro. Sabe, uma vez fui pescar na Amazônia e pesquei com o nosso piloteiro lá do barco. Na Amazônia quase todos são indígenas, descendentes né, de indígenas, assim. Então daí nosso piloteiro, a gente ficou uma semana num barco-hotel lá. Daí o piloteiro, um dia a gente quis entrar num lago e tinha uma árvore caída. Daí ele disse, não vou conseguir entrar nesse lago porque eu preciso do meu machado para cortar esse galho. Mas amanhã a gente vai subir um pouco com o barco, vai ficar perto da minha casa... E eu vou lá, pego o machado, a gente vai lá, pega o machado e no outro dia a gente entra aqui. Eu digo, beleza. Nessa ida até a casa dele, a gente foi junto, e o outro era o Rodrigo, era o parceiro de barco. Daí, nessa ida para casa, ele parou na ponta de uma ilha. Parou o barquinho na ponta de uma ilha, assim, no Rio Negro, lá, né? Parou naquela ponta da ilha. Desçam aqui, quero mostrar para você. A gente ficou amigo dele, Isaías, gente fina pra caramba. Daí ele, olha o que eu tô fazendo. Ele tava fazendo uma pousada na ilha. Tava fazendo, visão, vou fazer né? uma pousada aqui de pesca. E ficou, mas lindo lugar. Tem um videozinho do lugar ali, lindo lugar. E ficou aquilo ali. Eu
foi o ano passado. A gente ficava conversando, a gente conversa ultimamente pelo WhatsApp, né? Troca uma ideia ali, muita gente boa. Daí o ano passado ele mandou uma mensagem: fiz a pousada, tá pronta. Foi começo desse ano, fiz a pousada, tá pronto, vem pescar comigo. Só que ele não fez na ilha, ele fez na casa dele mesmo. Daí a casa dele, tipo, Rio Negro, um barranco, sabe, alto assim, em cima do barranco ele fez a pousada. Então, a visão que eles têm, tá? Na questão de comer um peixe, ou que eles cuidam. Tu tirou um tucunaré-açu da água, assim, bonito ou pequeno, tanto faz, mas tirou um açu da água, é assim, ó, rápido, vamos tirar uma foto e larga ele com saúde dentro da água, sabe? Ele tem um cuidado enorme. Sabe, mas isso aqui nós podíamos comer. Tucunaré, açu, paca, açu, não come nada. Daí tem uns outros tucunaré que é pequenininho, lá os borboleta, o popoca, daí esse ainda tu consegue comer alguma coisa, sabe? Então, o pessoal tem um cuidado gigantesco lá, belo cuidado. Falando em espécies, Chiru, nós falamos aqui na nossa região da traíra tornassol, né? Sim. Quais as outras espécies que nós temos aqui no nosso... Aqui na Ernestina e tal? Aqui a gente tem mais uma traíra que é a Malabaricus, né? É uma outra traíra que mas é a mais traíra mesmo, não tem a traíra que o pessoal conhece, aquela traíra comum, assim, né? Malabaricus. Aquela traíra de açude e tal. E o peixe-rei, esses peixes aí? O peixe-rei aqui faz anos que eu não vejo. Diz que esses tempos apareceu uns aí. Hoje dá para se dizer, porque quando é que a gente... Eu não vi mais ele. Quando é que a gente faz esse entendimento de se tem ou não tem? Hoje tu não ouve mais falar, a gente passa dias na água, tu não pega nenhum, tu não vê mais, que o peixe-rei é um peixe que ele fica por cima da água, em cardumes. E é mais do frio, né? Isso, e hoje dá para se dizer que conseguiram extinguir o nosso peixe-rei da região. Tanto aqui quanto na barragem do Rio Passo Fundo, de Ronda Alta. Inclusive, a barragem de Ronda Alta tem mais peixe-rei do que aqui. Por quê? O peixe-rei, ele é o termômetro das águas. Quando a água está equilibrada, quando o ecossistema está balanceado, quando a qualidade da água atinge um nível de excelência, o peixe-rei se manifesta. Eu sou natural de Sobradinho, lá daquela região de Salto do Jacuí, ali, Passo Real, então eu pesquei muito lá. E lá a gente tinha muito assim, piava, tinha o peixe-rei, naquela época, pintado, jundiá. Chiru e Juliano, aqui na nossa região, por exemplo, Ernestina, vamos falar de Ernestina, tem como nós, tipo, colocar uma outra espécie que vá conviver ou existe uma dificuldade nisso? Hoje nós temos leis que atrapalham, são leis mal feitas, né, que proíbem a soltura de espécies nos tanques, nas barragens, nos rios, a não ser que seja um lago particular seu, você faz o que você quer. Não, mas não é o caso, eu digo assim, ó, tá, proíbem no caso. E o governo, o Estado, ele não pode fazer um trabalho assim, ou é... O que nós podemos fazer é juntar essa célula que a gente tem aqui, fazer soltura de peixes nativos daqui. Certo? Por exemplo, as traíras. Traíra há 50 anos é tirada da barragem e nunca foi solto um alevino. Então hoje, se nós conseguir, eu até vou dar um spoiler do que eu estou desenvolvendo escondido. É uma barbaridade você dizer que é escondido. Agora não vai ficar mais escondido. Não, o que eu estou fazendo escondido é mobilizar pessoas para nós mudar o entendimento da lei, porque a lei estadual que tem em cima da nossa barragem, ela permite adendos que sejam necessários para cada região. Então, que nem foi feito na lei das redes. A lei liberava as redes com a carteirinha do pescador. Nós criamos uma legislação para modificar aqui na nossa região pelo entendimento que terminava os peixes. O que nós temos que fazer, e eu vou movimentar, é uma ação, uma vaquinha entre os empresários, e eu já tenho hoje uns 20 mil reais, tá? E nós vamos sim comprar alevinos de traíras tornassol e traíra normal e soltar na barragem. Primeiro passo. Segundo passo,
que a hora que eu conseguir, junto com as pessoas que estão entendendo fazer isso, vai dar muito certo, é os tanques redes para os moradores da barragem de Ernestina. Esses tanques rede, eles dão possibilidade do morador criar o sustento dele ali na frente de casa e ainda ganhar um dinheiro. Chiru, mas assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. O tanque rede, você fala aquele que é no açude dele ou na barragem? Aquele que fica circulando. Porque assim, ó, a gente sabe que no tanque rede é muito mais demorado o desenvolvimento dos peixes. Mas o que os caras que moram, os chacreiros que moram no terreninho deles ali, eles não têm pressa para fazer esse peixe. Eles querem um envolvimento e poder comer um peixinho. Eles vão tratar os peixes. E daí me falaram uma vez, filé. 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 E aí me falaram uma vez. Aí me falaram uma vez. Mas e se escapar as tilápias, né? Sim. Ótimo. Vamos resolver o problema da fome mundial. Não vai ter problema nenhum se nós povoar, até porque nossa barragem hoje tem 6.000 hectares de água. Não é uma tilápia que vai trazer o desequilíbrio hoje. Hoje está faltando peixe na nossa barragem. Isso que eu falo, Chiru. Existem muitas discussões, porque assim, vai ter opiniões favoráveis, vai ter contra. Eu até ouvi numa dessas nossas reuniões, eu não lembro agora qual, numa das câmaras de vereadores, essas coisas assim, que esse tanque rede, as capivaras, não sei o que, as lontras, podia atacar e não sei o que. Tem coisas, sabe, opiniões. Eu acho que a gente não pode botar empecilho. Aqui eu posso estourar um açude. Sim. Eu estourei um açude o ano passado, foi 60 mil reais de trair embora. Para a barragem de Ernestina, inclusive. 600 matrizes de 50 centímetros. Povoou. Então, todo mundo que planta soja, o cara corre o risco de perder. O cara que trabalha com gado, corre o risco de morrer. Sim. Os caras que estão lá com tanque rede de 2 metros por 2 metros na frente do trapiche deles, eles correm o risco de perder. Mas isso é todo mundo tem a perda. E como é que é, tipo assim, já foi levantado uma... Já. Tem uma aceitação boa? Tem uma aceitação boa. O prefeito Nico de Ernestina agraciou esse projeto, felizmente. Inclusive, vai além, Cid. O que eu proponho para essas pessoas é renda para os municípios. Como é que está a nossa agricultura local hoje? Arrasada. Como é que está o comércio? Arrasado. Sim. Por que não ter mais uma possibilidade de uma renda? Eu dei a ideia de fazermos uma cooperativa na cidade de Ernestina, aonde essa cooperativa, tipo os catadores de lixo, tem seu caminhão próprio, uma vez cada 6 meses pegam o caminhão, vão buscar essa produção, carregam, levam para os abatedouros, ali é processado as tilápias e isso é vendido. Sim. Isso pode ser servido de refeição para os alunos, inclusive. Claro. Então, assim, aonde existe, deu muito certo. Deu muito certo. Sim, então um dia eu fui numa operação de pesca no Lago de Itaipu. E lá eu vi os tanques rede, sabe? Achei interessante. Então lá ele tinha 2 barreiras de contenção no tanque, né? Então, eu acho que era para proteger de bichos, tipo capivara, lontra, alguma coisa assim, né? Então, ali, um era de contenção de peixe e outro para bicho não estourar e entrar lá para dentro. Acho que era isso daí. Eu acho que é interessante. Aqui na Ernestina, acho que só provar isso daí ia ficar interessante. Não, tudo que é, que nem o Chiru falou, né? É bem-vindo. Eu falei nessa questão porque assim, eu ouvi. Então, quando tu ouve, é bom tu comentar até para explicar. Não, mas isso aí pode ter coisas que impeçam, mas é uma coisa sempre bem-vinda. Vai gerar renda, aquele pescador na frente da casa dele vai ter o peixinho, a tilápia. Bom, e quem que não gosta de uma tilápiazinha, né? Tilápia é boa, muito boa. Chiru. Com maionese. Eu estava falando também de operação de pesca, né? Essa operação de pesca lá no Lago Itaipu também é interessante. Tipo, é um lugar perto daqui, né? Tu vai até a cidade que eu fui lá, Itaipulândia. É um pouquinho para dentro de Medianeira ali. Então, tu chega lá, tu fica num hotel. Daí o cara do hotel lá, o dono do hotel é guia, tem barco, disponibiliza o barco, ele te guia na pescaria, sabe?
e lá tu pega o tucunaré. É o lugar mais próximo para fazer pesca de tucunaré. Para nós aqui de Passo Fundo, região, é o lugar mais próximo. Tem vários pescadores de Passo Fundo aí que vão até lá e fazem a pescaria. Falando em tucunaré, Chiru, vocês que são, né? Tem espécies, por exemplo, como o tucunaré, se você colocar em algum lugar, ele é muito predador, né? Ele acaba com os peixes, é isso? Sim, hoje ele não sobrevive aqui na nossa região. Ele é um peixe que ele aguenta até 18 graus de temperatura, né? E as pessoas me pedem, Chiru, o peixe sente frio? Não. O peixe é pecilotérmico, ele não sente frio. Ele sente as variações do lago. Tempos de inverno ele se acomoda, diminui o seu batimento, diminui a sua fome. E por que os peixes morrem no inverno? Não é de frio. É porque ele estaciona ali e ali ele pega alguma virose, algum fungo ou as lérnias e isso acaba prejudicando o desenvolvimento dele. Alguns não conseguem se virar. Eu vejo as traíras aqui mesmo. Né? As traíras aqui, elas no inverno, eu enxergo elas com um dedo assim de pó em cima. Qual que tu tem aí, traíra? Eu tenho a tornassol e eu tenho a malabáricos. É a lacerdaia e a malabáricos. São duas espécies diferentes que eu tenho no tanque aqui, certo? Então, assim, ó, o peixe agora, ele estaciona, ele come menos, porém ele pode ficar mais sensível os problemas que tenha, alguma carrapato de água, sabe? Alguma infecção e pode vir a morrer, certo? Então, aqui nós teríamos que apostar em peixes. Eu já perdi até tilápia. Própria tilápia aqui, eu perdi tanques de tilápia. E o Blackfish tem? O Black Bass. Black Bass. Ele é um peixe, nossa, ele é um fantástico. Né? Ele é o peixe assim, ó. Mas na Ernestina teria possibilidade? Teria, e já tem. Tem já? Já tem, porque ele escapou aqui de casa. Safado. O açude que estourou. Eu acho que tu pegou uma enxada ali, uma pá e foi lá e abriu o açude. Sabe que essa história, assim, vou pegar um gancho aqui. Essa história, ela é triste, mas ao mesmo tempo... Teve um final feliz. Teve um final feliz. Como é que aconteceu aqui? Nessas enchentes que tivemos agora nos últimos meses, eu tenho um último lago lá que é 100%, é uma arena de pesca, o qual a gente estava fazendo para Fish TV, fazer campeonatos aqui de pesca. Ela é 100%. E ali eu estava pegando todos os peixes dos outros lagos e abastecendo lá. Black Bass, tinha surubi, tornassol, traíra, tilápias. E o dourado, ele é mais difícil. O dourado aqui deu um probleminha. Eu acabei tendo... Eles morreram. Eu tive 50 espécies, 50 unidades que eu botei aqui. Pegou um certo dia que faltou oxigênio. E o dourado ele não é bom para lagos pequenos. Os meus lagos são pequenos. Ele gosta de corredeira. Corredeira, justamente. Então, o que aconteceu aqui para contar um pouquinho essa história aqui? Numa noite que a gente teve essas enchentes aqui, começou a estourar os lagos aqui. E eu, numa madrugada, lá embaixo, no último lago, tentando segurar, e aquilo estourou e ia centenas de peixes para casa. E quando eu vi que eu não conseguia mais atacar, eu não conseguia mais parar, era muita água, era muito peixe que descia, eu parei, olhei para aqueles peixes indo embora e fiz o caminho deles. Eles saem daqui de casa, eles passam ali na ponte do rio Pinheiro Torto aqui, e daqui eles caem na Ernestina. E daí que foi que me veio a visão. Pois bem, já que os meus peixes estão indo para lá, é lá que eu vou trabalhar. Ele escondido, mano. Como é que é aquele negócio que ele falou? Foi uma tristeza tão grande quando eu vi aquelas matrizes de traíra indo embora, que eu falei, oh meu Deus, me mostra a saída. E ele me fez olhar para onde os peixes estavam indo. E de lá para cá veio o guia de pesca Chiru, veio o barco, veio as expedições e muita coisa mais que vai acontecer. Claro que eu não vou lá para pegar as traíras de volta. Deixo bem claro buscar lá as traíras. Não, agora que elas se adaptem lá, eu só peço que quando eu estiver lá com os nossos clientes, que elas venham até nós, né? Outro dia eu tava pescando lá e não me lembro qual dos pialhos aí que pegou um bés. Pegou um bés e não conseguiu tirar da água, mas tirou, ergueu, viu o bés, quando fui
pegar, caiu na água de volta. Mas estão por lá, sabe? Estão por lá. Então... Ele é muito assim, que chama a boca dura para segurar, ou ele solta fácil? Não, o black é sensível. Ele tem uma cartilagem bem mole, tanto que para pesca dele são equipamentos mais sensíveis ainda. Porque rasga aquele... ele trabalha por sucção. Sim. A traíra é a mordida, né? Que nem o surubi, eu acho que o surubi é sucção também, né? O pirarucu, né? Então... Ele é mais agressivo. Ele é bonito, a peleia com ele é bonito. Nós temos fotos aqui, nós vamos botar as fotos aí para vocês verem depois. Isso. Mas a hora que o Black Bass chegar na barragem de Ernestina, se preparem, porque vai trazer gente de todo o país. Vem de fora. Como já trouxemos gente, temos um guia que a gente trabalha junto, o Thiago ali ele mora ali no Pinhão, na barragem do Pinhão, do Foz do Areia, no Paraná. Ele é um guia profissional de pesca. Hoje ele faz trabalho de guia, tanto que largou o trabalho de técnico de informática e só trabalha com isso hoje. É bom. O Thiago veio com a equipe dele aqui, eles se surpreenderam do potencial que nós temos aqui. Sim. Eles falaram, vocês têm tudo para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira. Então, continuem nisso, pegaram muito peixe. Chiru, nós falando do Bass, né? O Bass para ti introduzir na barragem hoje tem uma dificuldade também? Hoje tem sim, porque ele é um peixe que não é do nosso território. Mas eu vejo uma lei totalmente confusa nesse segmento. Sim. Uma coisa seria nós termos a barragem lotada de peixe. Indiscutível, eu concordo. Outra coisa é a gente ter a barragem do jeito que a gente tem hoje. O Black Bass hoje, se chegar na barragem de Ernestina, ele não vai terminar jamais com a traíra, porque a traíra pega ele. A traíra mata ele. Vai crescendo, a traíra pega o que acontece? O Black Bass não tem dentes, ele tem uma serrilha, tanto que a gente bota a mão na boca dele. Ele vai atacar uma traíra? Vai atacar uma traíra, mas ele não vai conseguir matar ela. Sim. A traíra vai pegar o Black, ela não vai engolir ele pelo tamanho, mas ela vai machucar ele devido à sua boca imagina. Muito selvagem. Então ela vai, já aconteceu comigo aqui, eu tentei a introdução aqui, eu acabei tendo os Black e perderam feio a briga. Perderam feio a briga. E quando tinha os dourados também, né? Nossa, Saiu o dourado também, tava judiando as traíras. Tava, os dourados tocaram o terror. Imagina, dourado. Que nem se... Por isso que eu perguntei do tucunaré, porque se cai um tucunaré aqui, ele também é predador, né? Ele também... Mas, olha, eu te digo que para nós chegar a esse ponto vai 10 anos no mínimo, para o peixe tomar conta. Impossível. Aqui é impossível. A dona do campinho aí é a tornassol, a traíra mesmo. Outro peixe que dá para nós adaptar, inclusive é um peixe maravilhoso, é a piracanjuba, né? Sim. Eu tenho aqui nos lagos, eu trouxe do Mato Grosso, tenho aqui nos lagos alguns exemplares, perdi alguns numa decoada que teve aqui. Já ouviu falar na decoada? Não. Perdi 50 dourados, perdi 70 piracanjubas, carpas assim de perder as contas e lambari de branquear a grama. Adequada para o nosso telespectador saber, é o que acontece muito na região da Amazônia. É quando chove muito, entra muito água nova, essa água nova traz muita matéria orgânica, essa matéria orgânica se mistura com a do fundo, acaba mexendo tudo a do fundo, isso dá uma reação no lago que elimina o oxigênio, porque o oxigênio vai para decompor essa matéria orgânica. E os peixes... Nossa, a Amazônia é normal acontecer isso. Eu tive um ano aqui, onde eu perdi 50 dourados e 70 piracanjubas, carpas e lambari. Traíra alguma que outra pequenininha, porque ela é muito mais forte, é a falta de oxigênio. Tu diria então que isso aconteceu muito agora com essas enchentes aqui na nossa região? Com certeza. Nos rios aí. Com certeza. Eu, graças a Deus, aqui foi uma vez só, mas o estrago foi grande. É uma ação da natureza e tu não tem como controlar. Mas olha, eu diria hoje a nossa realidade com a tornassol, eu disse, nós tínhamos que fazer um monumento para a tornassol Vai ser feito. E transformar ela como, sabe como tem lá em Dourados, aquele peixe, tá? Boa. Fazer isso com a tornassol, né? Cid, aproveitando esse espaço que o senhor está dando junto com o seu projeto. É nosso. Eu vou falar mais um spoilerzinho aqui do que vai acontecer.
Nós estamos numa briga para fazermos um trevo ali, onde entra para a barragem de Ernestina. Sim. É mais do que necessário um pórtico. Onde entra para que vai Nicolau, pra né? Nicolau, Sim. porque junto E com é um dos desejos do prefeito Marcelo. Mas qualquer prefeito que pense na sua cidade, a cidade de Nicolau Vergueiro não existe hoje. É, complicado. Ela não tem um trevo. Quem é que vai ir para Nicolau se não sabe, a não ser nós? Não me lembro se tem placa ali Não indicando. tem, não. Tem uma plaquinha verde, Nicolau Vergueiro daqui para lá à esquerda. Sabe, eu fiz até uma matéria esses dias aí, onde quase presenciei um acidente ao vivo. Sim, eu vi. Então, o que nós estamos fazendo? Um projeto com o prefeito Marcelo, nós não adianta a gente querer trazer turistas se nós não estamos preparados para atendê-los. O prefeito Marcelo já entendeu, me procurou, a gente está numa parceria onde nós vamos ter uma reunião com o comércio local lá de Nicolau Vergueiro e eu vou expor para eles as necessidades que um turista exige para vir até a gente. E, inclusive, um projeto de lei junto com o prefeito Nico de Ernestina, onde ali pertence a Ernestina, no caso, né? Vai ter que partir por Ernestina, mas o prefeito está de inteiro contato com nós. É um pórtico, um trevo de acesso a Nicolau Vergueiro aqui antes de Ernestina. Inclusive, tu falava antes aqui nos bastidores que existem já umas pousadas, é isso mesmo? Sim, hoje nós temos, que eu conheço, não são pousadas ainda que atendem ao público. São cabanas, são chalés. Pousada o que é? Você ir até lá e tem uma equipe te atendendo. Sim, com restaurante. Chalés, com restaurante, com guias de caminhada. Isso tudo vai ter na Ernestina. Claro. Hoje nós temos cabanas que alugam até no B&B, fazem o papel de locação para os turistas. Eu várias vezes já indiquei várias cabanas, então, hoje luxuosas. Cabanas hoje que chegam a R$ 1.200 por dia. E detalhe, o verão inteiro não tinha vaga nem para mim que trabalho com o cara lá. Então, o que está acontecendo assim, ó, tem muito espaço. Nem começou ainda, Nós né? queremos atrair os investidores para a barragem de Ernestina. Alô, empresário, alô, empresária que gosta da natureza. Vocês têm uma riqueza na nossa barragem, que é uma natureza, uma fauna e uma flora invejável. É uma represa que foi feita pelo homem que se naturalizou. Se nós subirmos o estreito para cima, você vê um pantanal. Verdade. Ressalto o trabalho dos granjeiros. Parabéns para os lavoureiros que entenderam que se a barragem está protegida, as terras deles valem mais. Isso aí. Com certeza. E vamos chamar atenção, tem muito lugar para construção de pousada. Eu, particularmente, se tivesse hoje uma pousada que atendesse 30 pessoas, eu mesmo locaria ela muitas vezes pela procura que a gente tem. Sim. Graças a Deus, o Ponto da Traíra é um pouco visto hoje e tem muitas pessoas que seguem as nossas redes sociais e perguntam para nós. Ontem mesmo eu recebi uma pergunta de um rapaz de Faxinalzinho, que eles têm são 5 casais. Queriam vir pescar no Ponto da Traíra, 2 dias no Ponto da Traíra, 2 dias na barragem de Ernestina. Porém, aqui eles vão ter que pegar um hotel na cidade, eles não querem ir para a cidade. Sim. Eles querem ficar no meio da natureza. Imagina você o dia inteiro. E próximo lá do local, né? Isso, eles querem ficar ali. Então, alô, empresário, uma pousada introduzida no meio da natureza, no meio das árvores, com passarelas ecológicas, com passeios turísticos, com trilhas a pé, trilha a cavalo, quadriciclo, caiaque, barco. Nossa, é imenso o leque que a gente tem. É imenso o leque. E isso é um nicho que tá sobrando. Isso. Nós não temos o cara que abrir isso, a empresária que abrir isso já salta na frente. E outra coisa importante também é implantar um projeto na área educacional para levar escolas, Cid, né? E fazer a educação ambiental muda o mundo. Eu tenho um projeto na escola IE, que é onde os meus filhos estudam, que eu participei de um projeto o ano passado, que é o Sustentável School, onde eu tive 3 dias de aula com os aluninhos.
E eles revolucionam as casas. E o que a gente ensina não é a pescar. O pessoal às vezes confunde. Você só defende a pesca. Não! A gente ensina você reciclar o lixo da sua casa. Tudo. A gente ensina você plantar uma florzinha no teu apartamento no 10º andar. Então a gente quer hoje a introdução das pessoas na natureza. Para que ir até a praia? Hoje você ir até Florianópolis é difícil, é demorado, é perigoso. Se nós caro. temos aqui, caríssimo. Se nós temos aqui um paraíso desses com águas limpas, cristalinas em meio à natureza. Então sim, a gente quer. Hoje, eu como disse, eu sou um sonhador sim, e eu quero ver o meu trabalho daqui 20 anos com 4, 5 pousadas ali, ensinando as pessoas a pescarem, soltarem, e é isso a minha gratificação. Isso aí, Chiru. Pessoal, infelizmente, né, tudo que é bom dura. Nós temos indo para nosso final aí do nosso programa, mas isso é bom, que olha quanto tempo estamos aqui debatendo e teria muito assunto ainda para nós falar. Só claro. Colocar mais uma coisa. Esses dias eu fui pescar, estava eu e meu pai pescando no Paraná, em água doce não, ali é General Carneiro. Um cara tem um pesqueiro lá de Black Bass. E junto naquele dia tinha mais 4 pessoas lá pescando também. E na hora do almoço a gente se reuniu, tem um restaurantezinho pequeno lá na propriedade, a gente se reuniu para almoçar junto, e o pessoal, vocês são de Passo Fundo, né? Daí nós sim. E aquela barragem de Ernestina. Já tô sabendo. Daí eu digo, para aí, né? Vocês são de onde? Né? A gente mora em Curitiba. Daí eu digo, mas daí, né? Daí, como é que estão sabendo da barragem? Né? A gente viu no grupo de pesca lá, o nosso grupo de pesca ali dos Lontras, sabe? A gente botou um abraço aí pro pessoal. O Matraca aí, o organizador do grupo dos Lontras, o cara que movimenta, incentiva, um abraço para toda a gurizada. E não vou falar o nome de todos, que eu vou a gurizada é fera, festa. São um parceirão mesmo. Então, a gurizada posta os videozinhos no Instagram e coisa, e o pessoal viu. E daí eles viram como é que eu faço para ir pescar lá na Ernestina, eu quero ir lá. Daí, passei o contato do meu amigo. Só que era agora, tava no começo do frio agora, que faz um mês que eu estava lá. Daí eles vão esperar esquentar um pouquinho para vocês vão ter um melhor proveito, um melhor rendimento da barragem. Sim. Mas, enfim, já está tendo visibilidade, claro, né? já tá dando retorno ali. E eu acho fantástico isso daí. Aqui, nos fundos de casa, né? 30 20 minutos daqui. Do que tu viajar aí 1000 e poucos quilômetros. Pouco é bastante. Mas isso aí, pessoal. O que eu queria falar dessa situação aí foi interessante, né? Tipo, eu não conhecia os caras de Passo Fundo, a barragem de Ernestina, os caras lá de Curitiba, né? Então, já tá tudo alinhado. Tu vê como é que é a coisa, né? Funciona. Então... Juliano, eu queria agradecer aí a tua presença, né? Ter que tirar hoje um dia chuvoso, ter dedicado o teu tempo para vir aqui, falar um pouco da tua experiência, dos teus ideais, dos teus sonhos também, contar umas histórias que não é mentira, história do pescador verdadeira. As fotos vão estar lá. As fotos vão estar mostrando, né? Fotos. A gente não falou muito de pescaria de Mato Grosso e Amazônia, mas eu vou mandar umas fotinhas ali, bota ali, para ver. Sim. E é tudo pescarias assim, ó, que o pessoal ganha, sabe? Gera muito valor, é aéreo, é combustível, é barco, é hotel, é restaurante, sabe? Então, isso seria bom para nós. E vai dar certo para nós, vai render isso. Eu estava vendo até, eu ia trazer um conteúdo, mas mas agora tu falou, eu estava vendo uma matéria até da Fish TV, que foi girado 17 bilhões de reais na pesca esportiva e está crescendo. E gerado 270 mil empregos. É muito grande. É muito grande. Então é um número muito expressivo. Outra coisa, desculpa o tempo também, mas outro dia eu estava pescando num outro lugar, tinha um pai e um filho, um senhor e um menino novo, questão de equipamento, sabe? Daí ou a gente parar para ajudar, né? Para servir o outro, ajudar, né? Daí ele com uma varinha de pesca enorme, tipo, para pescar no mar, ele estava tentando pegar Black Bass. Querido. Daí eles lá naquela função, e nessa pescaria eu estava sozinho de caiaque no lago,
e eles tinham alugado um barquinho com motor elétrico e estavam rodando o barco lá, tentando pegar aventurando com aquele equipamento. Daí eu peguei um peixe e pedi para ele tirar uma foto. Daí quando ele tirou uma foto, eu cheguei no barco. Daí, com o que vocês estão pescando? Eu estou pescando com isso aqui. E daí eu digo, vocês não vão pescar assim. Então daí fui lá, arrumei um equipamento, tudo. Eu digo, ó, vai pescar assim, vai largar assim. Ensinei ele. Nunca tinha pego nenhum peixe. Dali um pouco, tava aquele piá num griteiro, tirou no meio do lago. Tio, peguei aqui um peixe, né? Daí fui lá olhar. Tinha pego um Black Bass. Lembrei de mim quando eu comecei também. Agora vai, uma história fantástica. Da isca errada que tu compra e quer pegar, por exemplo, não é que é errada, mas assim, tu quer pescar traíra com a de fundo, tu quer pescar, então tu vai aprendendo isso. Vai aprendendo. Então, aquele dia foi muito gratificante. Tu foi lá, ensinei, ele foi lá e pegou o peixinho dele, cara. Sim. Cara, muito legal. Mas isso aí. Isso aí, Juliano, obrigado mesmo. Obrigadão, gratidão. Sim. E seguimos aí, outra hora vamos se encontrar nessa barragem da Ernestina. Com certeza, né? Com certeza. E fico à disposição. Qualquer coisa, o Chiru tem meu contato. Quer dar um recado, deixar o teu contato? Pessoal, eu tenho meu Instagram, é o @Julico, né? Julico Anversa, tá? E tem algumas fotinhas de pescaria, né? Se quiser me chamar lá, convidar para uma pescaria, eu vou. Se precisar lidar com o carro também, né? Não, com o carro também. Esse é o ganha-pão, né? Como é que é o nome lá, então? Vamos dizer. Mecânica Motor Class. Que precisar, a gente trabalha com linha leve, linha de utilitários. Atendemos bastante frota lá na oficina, aqui em Passo Fundo, é na Avenida Nino Machado, 184, no bairro São Cristóvão. Sim. Isso aí, um pouquinho depois do Vermelhão lá à direita. Isso aí, pessoal, fico à disposição. Obrigado, boa tarde, obrigado do convite. Chiru. Um abraço, Chiru. Eu queria agradecer a possibilidade e o reconhecimento nesses momentos que a gente vê que a gente está no caminho certo. É quando é procurado por pessoas nobres como você, Cid, que estendeu este convite e eu me senti muito orgulhoso. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que apostam e acreditam no meu trabalho, agradecer a minha família que sempre esteve do meu lado, a Deus do fundo do meu coração e pedir para que a nossa região entenda o nosso propósito. O nosso propósito não é egoísta, o nosso propósito não é para nós, é para vocês, é para a região, é trazer desenvolvimento, educação, é trazer turistas para cidades que a gente tem aqui ao nosso redor. Então eu gostaria de pedir, preservem, amigos, ainda há tempo. Muito obrigado. Obrigado, Juliano, por estar sempre do lado, estar sempre comigo, incentivando, apostando, dando maior apoio e dizer que estamos juntos. Contem comigo sempre, que aqui a gente está fazendo um trabalho para as futuras gerações. Isso aí. Isso não tem preço que pague. Chiru, antes de encerrar, deixa aí o teu contato, então, para aquelas coisinhas escondidinhas ou não escondidinhas, para o ponto da traíra, para teus projetos aí. Quem quer falar com o Chiru para saber alguma coisa da pesca esportiva, para numa excursão, qual o teu contato? Temos o nosso Instagram, do @ponto da traíra, né? Ali a gente tem todos os contatos telefônicos, ali a gente tem os nossos... podem mandar mensagem. Agora, outubro, estamos indo com 30, veja bem, 30 pescadores para a esquina na Argentina, onde nós vamos deixar mais de 250 mil reais em 5 dias. Então, se alguém quiser saber como funcionam essas excursões, me coloco à disposição para mostrar e explicar tudo bem certinho. Muito obrigado. Isso aí, Chiru. Agradecemos aí a todos. Até queria pedir para vocês assim, se inscrevam no nosso canal, deixem um like aí para que esse vídeo chegue também a outros, né, para que assistam, para que entendam um pouco desse segmento da pesca esportiva, da preservação, das nossas histórias de pescador, né, do legado que a gente quer deixar aí. Gratidão, primeiramente, a Deus. Obrigado, Juliano. Obrigado, Chiru. E seguimos em frente aqui na nossa luta pela preservação, né, por esse trabalho importantíssimo que é dessa classe aí de pescador esportivo, dos caiaqueiros, dos amigos da barragem e aqueles que têm amor pela natureza. Muito obrigado. Numa próxima oportunidade vamos falar ainda de outros assuntos
que o videocast da SDLTV tem para vocês assistirem e acompanharem.